aí, pessoal, começando mais uma temporada aqui do Debriefcast, podcast do Debrief, que você já conhece bastante. Eu sou Igor Lopes, tô aqui cuidando desses 4 episódios aqui, enquanto a Stephanie não tá conosco, mas a gente tá começando uma temporada hoje voltada aí muito para Customer Experience, né? Como tecnologia pode ajudar as empresas a se relacionarem melhor com seus clientes. Essa é uma temporada que a gente tá fazendo aqui em parceria com a Zenvia, exatamente por isso, né? Esse tema, também com a Innovation Hub. E a gente escolheu 4 indústrias para poder trabalhar esses temas de relacionamento com o cliente, porque a gente acha que são indústrias que fazem isso de alguma maneira muito bem ou têm uma dificuldade de se relacionar com esse público aí, principalmente no digital. Vamos começar falando de saúde, mas antes deixa eu apresentar meus convidados, né? Aqui ao meu lado, Michael Lima, que é diretor de vendas e experiência do cliente da Zenvia. Prazer ter você conosco, Michael. O prazer é meu, uma honra estar nessa mesa com essas pessoas aqui incríveis do segmento de saúde. Um prazer estar aqui falando com você também, Igor, e acho que o papo vai ser muito bom, muita coisa de inovação, muita coisa do dia a dia, acho que vai ser muito legal, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. A gente só tem monstros na mesa, né? Só a empresa monstros, referência aqui, ó. Começando pela ponta, Marina Muto, que é superintendente de Customer Experience do Hospital Sírio-Libanês, também um prazer ter você conosco. Prazer é meu, um imenso prazer estar aqui com todos, vai ser um bom bate-papo, né? E eu acho que é legal, assim, esse encontro do mercado também, né? 3 aí. profissionais de saúde mostrando que tá todo mundo trabalhando juntos em prol de algo que é importante para todo mundo. Patrícia Maeda, presidente da unidade de negócios B2C do Grupo Fleury, também um prazer ter você conosco. Obrigada, Igor, obrigada pelo convite, estou ansiosa aqui, acho que a gente vai ter uma boa troca de experiências, vai ser bastante interessante. Vamos lá, e Fernando Sogaiar, diretor-geral do Hospital São Luís da Itaim, da Redditor, também prazer ter você conosco, doutor Fernando. Obrigado, Igor, obrigado pelo convite, vai ser um prazer estar aqui discutindo, falando sobre experiência de paciente aqui, acho um tema muito relevante, muito importante nos dias de hoje. E assim, só pra gente, bom, é um produto nacional, né? A gente tá falando com o Brasil inteiro e eu acho que a gente tem marcas aqui que talvez se relacionem muito bem com determinadas regiões. Então, só para todo mundo ficar por dentro da importância de todo mundo aqui, né? Começando pela Zenvia, Michael, como que a Zenvia se posiciona no mercado? A Zenvia é uma empresa brasileira, né? Acho que é legal falar isso, uma empresa que está listada em Nasdaq hoje, então é uma empresa muito grande. A Zenvia é uma solução que trabalha com IA generativa para revolucionar a experiência de pacientes com as marcas ou também colaboradores com as marcas, né? Sejam clínicas, hospitais ou até mesmo laboratórios, né? Então a gente trabalha nesse meio para transformar e revolucionar a experiência dos consumidores, dos pacientes com as marcas. É isso que a gente trabalha, esse é o nosso foco, esse é o nosso 24/7. Ou seja, aquele e-mail que chega, aquele WhatsApp que chega falando exatamente com você, do jeito que você quer ouvir. Exatamente. É isso que vocês fazem, né? Exatamente. Não só o e-mail, a gente estava falando um pouco aqui no nosso esquenta, né? Sobre como é que esse consumidor novo, ele gosta de receber as informações. Então, a gente trabalha com e-mail, sim, é verdade, mas o jovem hoje, ele já não abre mais e-mail, né? Então, como você manda um exame para ele hoje por e-mail, sendo que não vai abrir, né? Você precisa buscar novos canais, como o WhatsApp, como o RCS, né? Que é um canal novo que está surgindo no mercado. É justamente aí que a gente entra. A gente entra para transformar essas experiências com foco no cliente, buscando o canal que ele quer, no momento que ele quer, no momento certo para falar com ele. É justamente aí que a Zenvia trabalha. Marina, conta pro pessoal um pouquinho do Sírio-Libanês. Acho que também, né? Muito forte em São Paulo, Brasília, tem algumas regiões, mas para quem ainda não mora em Marte e não conhece o Sírio. O Sírio-Libanês é uma instituição de saúde centenária, né? Ela está hoje localizada na Bela Vista, nossa matriz. Nós temos 2 unidades, né, de centro diagnóstico no Itaim e ali na Avenida Brasil, e temos um hospital em Brasília, né, mais 3 unidades externas em Brasília. Boa. Patrícia, Grupo Fleury tem muitas marcas por baixo. De repente, quem mora em Minas conhece Fleury de outra forma. Conta pro pessoal. Hoje, para dar um panorama, né? Acho que o Grupo Fleury, ele também não é mais uma empresa só de diagnóstico, né? Acho que isso também é um ponto importante. Além da operação diagnóstica, que é a que eu cuido, a gente tem uma operação toda focada em novos elos, que a gente chama, que é voltada para atendimento de especialidades, então ortopedia, fertilidade, outras especialidades, mas obviamente ainda é bastante concentrado no diagnóstico. E é uma operação nacional, né? Como você falou, a marca Fleury, talvez a mais conhecida aqui em São Paulo, mas também com a mais. Em outros estados e outras cidades, a gente hoje, Hermes Pardini em Minas, Labs a Mais, Felipe Matoso no Rio de Janeiro e outras marcas. Hoje nós temos mais de 35 marcas no Brasil todo, né? É uma operação com mais de 550 unidades. Então, certamente você fez algum exame no Grupo certeza. Fleury em algum momento da sua sim. vida. Né? Doutor Fernando, Redditor também é uma gigante.
Redditor hoje é a maior empresa de hospitais privados da América Latina. Atualmente nós estamos com 79 hospitais em diversos estados do Brasil e em franco crescimento orgânico, número de leitos. Anualmente nós inauguramos novos hospitais, ou aquisições ou novos hospitais que nós construímos do chão mesmo e crescendo muito. 79 hospitais até o momento. Bastante. Até hoje. Boa. Com a Zenvia, a sua empresa vende mais e atende melhor com comunicações pessoais envolventes e fluidas por todos os canais. Zenvia Customer Cloud, a IA completa para revolucionar a experiência do cliente. Bom, pessoal, falando sobre relacionamento com o cliente então, né? Acho que é o ponto principal aqui da nossa conversa. Quando a gente fala de relacionamento de cliente com o cliente na área de saúde, de repente esse cara tá chegando ali num momento que não é tão feliz para ele, né? Bom, ele pode estar indo numa maternidade, um momento super feliz, mas ele pode estar fazendo tratamento oncológico. E aí a forma de se lidar com esse cliente tem que mudar também, né? Mesma coisa quando chega no laboratório, né? Se eu tô fazendo exame de rotina, é diferente de eu receber um diagnóstico de uma doença terminal, sei lá, de uma doença que vai me acompanhar pro resto da vida. Como que vocês identificam esses momentos para poder conversar com as pessoas de maneiras diferentes? É difícil você saber previamente, né, as situações, a não ser que os exames, por exemplo, sejam muito agendados, então tem algumas características específicas. Mas o que a gente trabalha, pelo menos lá no Fleury, é um treinamento constante das nossas equipes, porque apesar, obviamente, de a gente desenhar processos, né, e tentar desenhar muita padrão de atendimento, treinamentos e tudo mais, eu sempre digo para as equipes, é impossível você prever 100% dos casos, né? Então, você também tem que treinar muito as equipes, e isso torna um desafio do que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? De como reter novos colaboradores, as diferentes gerações, né? Que a gente tem interação, mas as equipes precisam ter autonomia também ali no dia a dia para identificar a situação, identificar o paciente, qual é a situação que ele está vivendo e a necessidade que ele tem naquele momento e atuar para resolver. Esse acho que é o principal drive que a gente tem e a gente trabalha incansavelmente com as equipes para que eles entendam que a função, por exemplo, da recepcionista não é fazer a abertura de uma ficha. Né? Ela tem que entender qual que é a situação, o que aquele paciente precisa e, se necessário, ela vai sair do script. Uhum. É desafiador, mas eu também acho que a gente não consegue prever 100% dos casos. Então, Exato. Trabalhar esse ponto é essencial. Uhum. Doutor Fernando, você me contou umas coisas bem legais nesse sentido, né? Compartilha aí, pessoal. Na verdade, a gente tem que entender o perfil de cada serviço, né? É um hospital pediátrico diferente, a expectativa dos clientes no hospital pediátrico é diferente, principalmente das mães, né? Diferente de uma maternidade, diferente do hospital geral. Então, o perfil do hospital vai definir a expectativa também daquele cliente. A gente, às vezes, tem o perfil de um hospital, dependendo do perfil do médico que frequenta o hospital. Então, os médicos que frequentam aquele hospital trazem os seus clientes, seus pacientes dos consultórios. Qual a expectativa daqueles clientes, daqueles médicos, daqueles consultórios? Quando a gente consegue entender isso, a gente começa a trabalhar para atender a expectativa daqueles nossos clientes. É muito difícil, todos os hospitais nossos têm um comitê de experiência do paciente. Esse comitê de experiência do paciente é uma reunião quinzenal em que se discute principais pontos de melhoria que nós podemos aprimorar em cada hospital para a gente tentar melhorar a experiência do paciente. Isso é um aprendizado e acho que é uma evolução, porque as exigências vão aumentando conforme passa o tempo, né? E até a concorrência, né? A gente está falando de empresas, Sírio-Libanês, Fleury, são empresas
AAA, né, Premium. Então, essas empresas todas, a gente está se balizando para tentar comparar e eu quero ser tão bom quanto as melhores empresas de São Paulo, do Brasil. E a gente acaba aprimorando e mudando processos, fluxos, treinamentos. Tem muita coisa que tem que ser feita para a gente conseguir chegar no o ideal não existe, mas a gente sempre tenta alcançar, perseguir o ideal, né? Mas tem muita coisa que tem que ser feita. Mas eu acho que o legal é assim, a gente tá falando no final das contas de tecnologia, sempre a tecnologia ajudando a gente, mas quando eu ouço vocês falar, a gente tá falando de gente, né? E aí, como que o Círio também olha para esse lado? Na verdade, as pessoas que entregam o valor para o nosso cliente, né? Cliente final. Eu acho que as grandes tomadas de decisões vêm de uma governança, mas que, falando sobre autonomia, falando sobre padrão, né, e capacitação dessas equipes, quando a gente entrega realmente é as pessoas. E é lógico que a tecnologia, ela vem como um apoio, né? Então, ela é uma ferramenta importante, que ela dá uma automação para alguns processos, porque as pessoas têm tempo para fazer esse acolhimento que as pessoas querem, né? A gente fala muito do olho no olho. Né, as pessoas querem ser cuidadas por pessoas. Então, a gente fala muito que a tecnologia ajuda na agilidade. Porque esse é o ponto que eu acho que as instituições estão enfrentando. Além do cuidado, do acolhimento, as pessoas querem agilidade, porque todo mundo tem seu tempo. Né? Então, eu acho que hoje a tecnologia traz para nós essa oportunidade de deixar as pessoas mais livres para fazer o que elas têm para fazer. A enfermagem à beira-leito, uma recepcionista com mais tempo de dar mais informações, né? Alguém do call center ter um rápido atendimento e atender a expectativa daquele momento do cliente. Então, eu acho que é esse conjunto, né, que hoje a gente vem trabalhando bastante no Círio. Eu acho que você falou uma coisa muito legal quando a gente estava conversando aqui nos bastidores também, que é sobre a cultura, né? A cultura da empresa precisa estar pautada no cliente e aí a cultura vai desdobrar para todos os colaboradores, né? Acho que estava falando uma coisa muito legal sobre isso que eu queria que você falasse um pouco ao vivo, digamos assim, agora, se puder contar um pouco para a gente sobre como é que o paciente, o colaborador, está inserido nessa cultura, né? Eu acho que o primeiro ponto é de que a experiência, ela faz parte da estratégia do negócio. Né? Então, quando a gente fala da experiência do cliente, a gente está dizendo que a gente está ouvindo o que ele quer de nós. Porque muitas vezes, e nas gestões anteriores, a gente pensa que talvez a empresa esteja adivinhando o que o cliente quer para ele. E não, é mais fácil a gente ouvir, por isso os comitês de paciente é importante, porque são pequenos momentos, pequenas mudanças que mudam totalmente a experiência. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a capacitação dessas pessoas é muito importante, ter essa cultura incutida, por isso ter pessoas que gostam de cuidar de pessoas, esse eu acho que é o grande momento que a gente vem enfrentando, que a gente tenha comentando, e trazer que a equipe multidisciplinar ela esteja voltado, empenhada de captar a expectativa do cliente e transformar numa bela experiência. Mas, Michel, como que a tecnologia pode ajudar a ouvir mais do que falar, né? Porque eu acho que muita gente usa também as mensagerias para falar. Mas eu acho que aqui a chave é ouvir. A gente estava conversando um pouco sobre isso também, né? Que, na verdade, a experiência do paciente, do cliente, do colaborador, ela vai muito além de quando ele chega na clínica, no laboratório. Ela começa antes dele chegar, no momento dele agendar. Então, ele quer agendar no canal que ele gosta de falar, que hoje é o WhatsApp, principalmente os mais jovens, né? Ele não quer mais ligar. É uma coisa que veio para ficar. A mensageria, o agendamento conversacional, digamos assim. Né? Ele quer receber os exames dele já no WhatsApp, sem que ele precise entrar num portal hoje, por exemplo, para receber esses exames. Né? Então a tecnologia pode ajudar muito nisso, assim, como você automatiza um pouco esses processos para liberar a recepcionista para ter mais tempo para falar com o paciente, né? Para liberar os colaboradores que estão ali na clínica, no hospital ou no laboratório para falar. Né? Então a tecnologia, a gente pode automatizar muito esses processos, principalmente agora com a IA generativa, que traz uma tendência mais de conversação mesmo, que não é aquele chatbot de fluxo mais robótico, digamos assim, como se você estivesse falando com uma pessoa e você libera pessoas, né, para falar com os seus pacientes, para ouvir os seus pacientes, para ter autonomia para tomar decisões. Então, a IA generativa veio para ajudar isso, assim, a minha visão
muita gente me pergunta, né? Assim, a IA generativa veio para substituir empregos? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a IA generativa veio para substituir processos que são muito manuais e que você consegue fazer de uma forma automática hoje. E agora com os agentes mais ainda, né? Agora com acho que todo mundo aqui deve estar trabalhando em cima disso aí. Agora com os agentes mais ainda. E eu queria trazer um exemplo de outra área. Uma amiga minha outro dia foi pegar um avião e aí ela chegou faltando 1 hora e 2 minutos para ela poder despachar a bagagem. Ela entrou na fila errada. E ela é premium, top XYZ da companhia aérea. Aí mandaram ela para outra fila. Nesse meio tempo, ela foi atendida quando faltavam 58 minutos. E aí o que aconteceu? O atendente falou, não, você não pode despachar mais a bagagem porque deu 1 hora, o voo tá fechado. Falou, por conta de 2 minutos, né? Se de repente tivesse um atendimento ali com Zembia por trás, alguma coisa assim, sem querer puxar saco, talvez a própria atendimento daria saídas. Olha, você então pode despachar uma mala menor ou tem um outro voo para você em determinado horário que você pode trocar e a gente vai fazer isso sem multa porque você é um paciente premium, o que for, né? Ou às vezes também a gente tá falando sobre autonomia, né? Ou às vezes se essa pessoa tivesse autonomia para entender que, são 2 minutos, vamos ter um pouco mais de consideração. E esse cliente é premium, exatamente. Exato. E aí, assim, trazendo... Às vezes não é só sobre tecnologia, né? Uhum. Então, acho que a autonomia foi bastante falada sobre isso. Mas a tecnologia te dá esse insumo. Te dá essa informação para você poder tratar o paciente de outra forma. O paciente, no caso aqui, né? E ali o passageiro. Mas aí, olha que engraçado que aconteceu. No caso dela, ela saiu da fila, foi na loja de malas na frente, comprou uma mala de bordo, e o vendedor foi humano. O vendedor falou, não, você pode deixar sua mala aqui, porque ela ia voltar só no dia seguinte, porque ela ia só fazer uma palestra no Rio e voltar. Ela deixou a mala dela lá, o vendedor vendeu a mala, ela embarcou, resolveu o problema dela, no dia seguinte ela estava lá super feliz com o vendedor, né? Tipo, cativou, é uma experiência. E isso, a tecnologia por trás ajuda bastante. Ou o feeling, né, doutor Fernando? Você me contou muitos casos ali, inclusive... Você estava me contando de caso de paciente terminal que você quebrava protocolos para poder ajudar, assim, né? Conta pro pessoal, o que você me contou? Até em relação à tecnologia, eu sou um fã da tecnologia e a Redditor é uma empresa de saúde, mas é uma empresa de tecnologia também. Nós temos que andar muito juntos, né? Então, por exemplo, o complexo está em Vila Nova Star, o maior parque de cirurgia robótica. Temos 5 robôs no complexo lá. Então, a cirurgia robótica, por exemplo, veio para ficar. Então, algumas cirurgias você já tem completa evidência e significância que você fazer através do robô, você tem diminuição de dano ao paciente. Só um parênteses, eu experimentei um robô semana retrasada de cirurgia e é impressionante como que na tela, né, são as pontinhas ali mexendo em algo tão milimétrico, mas você tá mexendo o dedo aqui, né? Então, assim, eu acho que traz uma outra experiência pro médico. Quando você falou testou, achei que você tinha sido operado, não foi o caso. Eu testei em mim mesmo. Não, o robô as pessoas que... Acho que no futuro... Quando iniciou a videolaparoscopia, também os convênios não autorizavam, era uma coisa que não é todo mundo que fazia. Hoje em dia, ninguém nunca mais viu aqui uma colecistectomia, retirada de uma vesícula, uma apendicectomia que não seja por vídeo. Cirurgia aberta praticamente não existe mais. O robô vai aprimorar e veio para ficar. Então teremos novas gerações de robô que vai baratear bastante, que as operadoras vão acabar pagando e autorizando, e eu tenho certeza que é o futuro disso aí, cada vez com cirurgias menos invasivas, menos dolorosas, menos tempo de internação. Isso é um exemplo de tecnologia, mas dentro de hospitais, de laboratórios, tem muita tecnologia. Desde o totem da entrada, que acaba triando o paciente, priorizando o paciente que precisa ser atendido mais rápido, desde o prontuário eletrônico, que é uma ferramenta de segurança, de registro da assistência, que você consegue buscar um exame de tomografia feito há 3 anos atrás, e com 2, 3 cliques você consegue visualizar os diagnósticos, os pareceres dos outros médicos. Então, radioterapia, tem tanta tecnologia. Para mim, tecnologia auxilia em acurácia de diagnósticos. Então, ele tem diagnósticos melhores e mais rápidos. E a tecnologia também auxilia em comunicação. E a comunicação é tudo. A gente tem que se comunicar com o cliente desde que ele está agendando até a hora que ele está indo embora, né? Então a gente consegue, através de ferramentas que a gente consegue, tem uma interação entre paciente, colaborador e profissionais de área de saúde. Essa agilidade que a tecnologia nos permite facilita muito e aumenta a experiência do paciente. Ainda falando de robô, a primeira vez que eu vi o Da Vinci foi lá no Sírio. Hoje ele está bem mais popular, né? Acho que muitos estão. E no caso de Fleury, assim, outras tecnologias que ajudam também, né? Você chega lá hoje, você não tem que ficar esperando a pessoa digitar exame por exame, né? Até com a câmera fotográfica você já consegue fazer ali esse atendimento muito mais rápido. A gente, na hora que fala dos jovens que não querem esperar,
tá aí, né, um caminho. A gente vem investindo bastante nessa experiência digital, né? E eu brinco com as minhas equipes, né? Porque as células de agendamento também estão comigo, né? Hoje, a complexidade de interação com os pacientes, que é o que você estava comentando, ela é muito maior. Porque são muitas gerações, muitos perfis diferentes de pessoas, que cada um quer interagir de um jeito, né? Então, assim, no passado, a gente tinha 95% da interação de agendamento, por exemplo, era telefone, né? A gente o paciente ligava e queria fazer o agendamento. Hoje, isso, em algumas marcas, é 50%. E já migrando para sites de autoagendamento, WhatsApp, então são vários canais, né? Então, já é telefone, o site, o WhatsApp. Tem cliente que quer agendar até pelo Instagram e TikTok, né? Que é um outro desafio hoje em dia. Então, assim, a complexidade de gestão desses canais, ela vai aumentando muito. E eu acho que, nesse sentido, a tecnologia também ajuda muito nessa gestão coordenada disso tudo. Porque é complexo. A pessoa que começa a interagir com você pelo WhatsApp e depois, sei lá, migra para um outro canal, ela não quer começar tudo de novo, Dá né? seu CPF de novo? E aí ela quer a fluidez da experiência. Então, assim, acho que a tecnologia, ela vem para ajudar muito também a melhorar essa fluidez, nessa expansão de canais de atendimento, porque eu acho que é inevitável. A gente vai ter que expandir os canais, porque os pacientes e os clientes querem interagir cada um quer interagir de uma forma diferente, e a gente precisa dar as opções. Então, é um trabalho importante que a gente vem fazendo dentro do grupo, e o mais interessante ainda, né, que aí até queria escutar um pouquinho de vocês, como a gente tem várias marcas, são segmentos de pessoas, né, diferentes, o que eu tenho percebido também é que as necessidades são diferentes também, né? Eu colocaria mais um ponto, informação sensível. Perfeito. E regionalmente também muda muito o tipo de utilização. Então, tem uma complexidade muito grande, assim, o nível de consumo de ferramentas digitais em São Paulo é um. Quando você migra já para uma praça, por exemplo, Goiânia, é outro já. Assim, é menor. As pessoas ainda têm um outro patamar de utilização, elas querem interagir de outras formas, então tem uma complexidade muito grande no desenvolvimento disso tudo. Assim, a tecnologia ajuda muito nessa velocidade. Mas eu acho que essa é uma dificuldade geral, né? Vocês devem ver isso no dia a dia com os clientes de vocês ali. A gente tem mais de 10 mil clientes, né, e expandidos no Brasil e na América Latina, então a gente tem essa complexidade até um pouco maior, né? Porque você falar com o mexicano é diferente de você falar com o brasileiro, ou até entre hispanohablantes. Colombiano, né? Tem as palavras-chave que o mexicano Exatamente, usa, é muito diferente. Assim, com relação a essa complexidade dos atendimentos multicanais, né? Tipo, ele chegou pelo Instagram e agora tá falando pelo WhatsApp. Isso hoje as ferramentas de tecnologia já conseguem. A Zenv é uma delas que consegue centralizar tudo isso em um único lugar, né? E você consegue ter todo o histórico ali do cliente. Então, isso é até bem mais fácil de resolver. Agora, essa complexidade das diferentes praças e como é que você adapta, existem, por exemplo, clientes no México que eles querem ser atendidos por mexicanos. Eles não querem ser atendidos por argentinos, por uma questão cultural mesmo. Então, essa complexidade, principalmente vocês que têm várias marcas assim, né, deve ser realmente muito difícil. E a única forma da gente resolver isso é entendendo cada uma das marcas, com quem elas se comunicam, quem elas precisam se comunicar, né? E aí traçar estratégias digitais para cada uma delas. Se você adotar uma única estratégia para todas as marcas, muito provavelmente vai dar errado. E como que vocês lidam com isso? Olha, em relação até do assunto de tecnologia e comunicação, a gente só consegue ter experiência do paciente com comunicação. Como é que a gente tem que ter a voz do cliente, escutar. Só que o cliente, nem sempre a gente está lá do lado para escutar. Então, tudo começa com uma tecnologia que permita que o cliente, no caso os pacientes dos hospitais, eles tenham a voz, que eles possam expor a sua impressão sobre determinados serviços que ele passou. Então, por exemplo, na Redditor, todo paciente que utiliza a Redditor,
pode ser internação, uma ida no pronto-socorro, ou no centro médico, ou fez um exame lá, recebe em 48 horas uma pesquisa, e nessa pesquisa ele vai, além do NPS, ele vai pontuar detalhes do estacionamento, da alimentação, da limpeza, do barulho, do atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento da equipe. Então, na verdade, é uma pesquisa até trabalhosa, mas que acaba nos pontuando e ranqueando até por setores do hospital. Então a tecnologia é muito importante, e eu falei que agiliza a comunicação, que nos dá parâmetros e informações para a gente saber o que a gente tem que melhorar, o que o cliente está gostando, através até dos elogios, dos depoimentos e das notas, e o que o cliente não está gostando por alguma razão, e qual a razão. Então essa informação, essa tecnologia é que faz a gente se aprimorar no dia a dia. Eu acredito muito que a gente precisa desses dados, desses indicadores, e diariamente, até por várias vezes, os setores, diariamente é exposto a nota, né, a pontuação de cada setor com os seus depoimentos. E tem outros canais de comunicação também, que os hospitais, que as empresas têm, ouvidorias, etc., que o cliente vai ter a sua voz escutada, né, anotada e trabalhada para a gente conseguir melhorar isso aí, tá? É isso em relação à tecnologia de comunicação. Uma coisa que você falou ontem, o doutor falou ontem pra gente, deu uma aula pra gente ontem, assim, a experiência do paciente, ela vai muito além da internação, né? Ela vai desde a garagem, isso é muito legal. Isso tem é muito detalhes, legal. Assim, eu podia falar bastante tempo aqui de detalhes que a gente, né, que cada uma das nossas empresas pensou, e talvez o detalhe que eu tenha pensado, ela não tenha, mas são detalhes interessantes. Por exemplo, nós criamos um perfume, um cheiro próprio que o Vila Nova Star tem. Se você entrar no Vila Nova, tem um cheirinho lá. Aquele cheirinho foi desenvolvido para os hospitais Star da Redditor. Isso é um mimo, é uma coisinha, é um detalhe, mas é uma lembrança que vai te trazer a experiência que você teve dentro do Vila Nova, né? Então tem muitos detalhes que a gente acaba fazendo e tentando trabalhar. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, que por mais que a gente veja os números e os dados, os indicadores e as pesquisas, eu particularmente gosto muito de ser o cliente oculto. Nada como a gente utilizar o nosso serviço. Então, eu quando vou no hospital que eu sou novo, que eu não me conhece, eu vou várias vezes no pronto-socorro. Como tem mais de 350 médicos no centro médico, eu agendo uma consulta para mim sem avisar ninguém. Pelos mecanismos... Daqui a pouco a tecnologia vai estar te denunciando. Hein? Esse é o problema. Pelos mecanismos habituais, né? Então eu agendo pelos mecanismos habituais e acabo fazendo exame, vou de madrugada fazer uma ressonância, eu acabo utilizando o serviço sem avisar ninguém para saber. Porque nada mais que a gente ter experiência própria para a gente acabar vendo detalhes que passaram desapercebido por alguma pesquisa, né? Eu já internei na época do Covid e percebi um monte de coisa que falei, puxa, mas por que não foi feito isso? Por que poderia ser melhor assim o assado, né? Então, as empresas, todas as boas empresas, estudam o que pode ser melhorado através de pesquisas, de indicadores, de comitês, fazem fluxos, treinam as pessoas e acabam escolhendo as pessoas mais aptas para aquele tipo de serviço, né? E tem que ter um monitoramento, controle muito grande para você ter indicadores até dos colaboradores. Eu acho que tratar bem o colaborador é uma coisa importante também, que se você trata bem o teu colaborador, ele vai tratar bem o seu cliente. Escolher um corpo clínico e médicos também, que sejam médicos que tenham como perfil empatia, serem humanizados, tocarem, né? As pessoas têm que se tocar, o paciente tem que tocar, o médico tem que tocar no paciente, né? Não existe um tipo, um médico não pode gritar o nome do paciente. Eu sou médico, toda consulta que eu fiz na minha vida, eu levantei da minha cadeira, fui até a porta, recebi o paciente, levei até a cadeira, sentei ele e acompanhei ele na hora de ir embora até a porta. Então tem coisas que não se ensina, as faculdades não ensinam, mas tem coisas que nós temos que orientar os nossos colaboradores, nosso corpo clínico, para a gente tentar fazer o melhor. Então a gente faz vídeo, a gente faz treinamento, tem uma equipe lá de educação continuada para a gente tentar treinar as pessoas. E às vezes, Igor, como você comentou, existem padrões que funcionam, que a gente vai aprimorando, mas às vezes tem situações que a gente foge um pouco do normal, do protocolo, e tratar a exceção como exceção. É uma exceção que foi estudada e foi verificada que é possível ser feito. Comentei com o Igor aqui que eu já levei para paciente terminar uma feijoada. Era quarta-feira, feijoada não pode trazer comida fora do hospital.
A feijoada era do hospital, feito pela cozinha, pelo restaurante do hospital, uma quarta-feira, mas eu levei uma Coca-Cola e uma feijoada para ele e a família agradeceu muito. Então Fica marcado. fica marcado. Então a experiência para essa Mesmo família, num momento difícil, né? mesmo no momento difícil, fica marcado. Então eu já fiz um casamento na maternidade, porque era uma gestante que queria se casar, mas a gestação adiantou, foi um prematuro. E aí a gente soube pela família que ia ter um casamento, acho que na outra semana, alguma coisa assim. Então nós montamos um casamento sem ela estar sabendo lá. Então foi aquela emoção. Tem muitas situações. Então eu lembro de uma alta de uma quimioterapia e ela tinha completado o ciclo de quimioterapia e a família queria fazer uma festa para ela. Então a família toda estava com a mesma camiseta. Não vou lembrar os dizeres da camiseta, fora do hospital, esperando, com fogos, com isso, com não sei o quê, e eu estava lá junto. E aí quando sai a paciente, faz aquela choradeira toda. Então, tem situações que são micro interações. Acho que a micro experiências são pequenas interações que você faz e na jornada toda. Até um exemplo que eu dei que quando meu pai faleceu há bastante tempo atrás, foi bom, foi uma experiência interessante na internação, foi bem acolhido, foi um suporte bom, mas o que mais me chamou a atenção foi depois de uns 5 dias que tinha falecido, a minha mãe recebeu um telegrama e um buquê de flores da morte do meu pai. Isso marcou muito a minha mãe e me marcou também. Então, na verdade, são coisas que a gente aprende e às vezes são quanto custa um telegrama e uma florzinha para uma pessoa. Exatamente. Então, minha mãe até queria voltar no hospital para agradecer o diretor do hospital. Então, são micro interações que todos nós temos que ter nos nossos clientes, nos nossos pacientes, entender as necessidades e as expectativas e, se possível, superar a expectativa. Então, essas situações que eu falei, que às vezes pode fugir um pouquinho da regra, superam muito a expectativa. Isso aí fidelizam muito com o cliente. Gentileza, né? Meu irmão virou pai agora, tem 3 semanas, e eles foram tão bem atendidos no hospital, era o Mater Dei lá em Belo Horizonte, que minha mãe fez docinho pra eles, pra doula, pra enfermeira, e levou lá no dia seguinte, assim, né? De tanto que ficou marcada essa experiência ali também. Claro que era um momento completamente diferente, um momento de felicidade da família, né? Mas eu acredito que no Sírio também vocês devem ter muitos casos pra contar nesse sentido. Acho que são muitos casamentos, muitos batizados, né? Mas eu acho que o mais importante é quando o colaborador, quando a gente fala de autonomia, traz essa informação. A gente fica muito até emocionado quando um auxiliar de hotelaria está lá limpando o quarto e ele atento no movimento do quarto, ele ouve, mas ele gostaria de uma comida diferente, tem um parente longe que ele gostaria de ver, né? Ter uma visita ou qualquer outro detalhe, e ele traz isso para a equipe multi e se transforma numa experiência. Eu acho que esse é um grande ponto que a gente não pode perder dentro de uma cultura das instituições de saúde, né? E é incrível também que os nossos clientes, que eu digo assim, os acompanhantes são importantes porque eles também são formadores de opinião sobre experiência, porque o paciente, ele está ali se convalescendo, mas quem é o gestor da saúde é o acompanhante. E o quanto a gente também não faz pelo acompanhante que está ali o tempo todo junto com esse cliente, né? Outro detalhe que eu acho que é importante, que a gente trabalha muito com a pesquisa de satisfação, é também aquela pesquisa que a gente faz quando ele está presente ainda dentro das instalações. Para mim, hoje, a instituição acredita que esse é um ponto importante, porque ele pontua o serviço, se está bom ou não. E a gente tem tempo de trabalhar aquela experiência e corrigir a rota exatamente. E reverte. Numa experiência boa. Eu acho esse é um ponto importante, né? Então a gente tem investido muito em tecnologia para que essas informações cheguem para os gestores das áreas, para que rapidamente a gente possa tomar uma decisão mais assertiva em relação à expectativa e até mesmo aos nossos processos e padrões. Eu acho que a gente está falando muito aqui de tecnologia ajudando no atendimento, mas tem a tecnologia ajudando também a salvar vidas. Né? Eu acabei de voltar, estou trazendo muitos exemplos assim, de coisas que eu vi agora, que eu acabei de voltar da Ásia e estava numa feira de inovação que tinha muita coisa de saúde. E um deles era um dispositivo, era um capacete que você colocava, que quando a pessoa tem alguma questão, assim, uma suspeita de AVC ou de derrame, esse capacete ele consegue identificar em 8 minutos o caso.
Não precisa chegar a ambulância, chamar o SAMU, levar para o hospital, chegar lá, vai fazer, não sei qual que é o exame, é ressonância, nem sei qual que é. Demora um tempo para poder dar o resultado, né? E cada minuto de um dano cerebral pode né? Pode representar alguma questão. Isso era um dispositivo que já estava sendo popularizado na China, que era bem barato e que a ideia era ter isso em toda a ambulância, para que você conseguisse ter esse diagnóstico o mais cedo possível, né? Agora, eu queria voltar num ponto que vocês estavam falando, que era a diversidade de canais para serem atendidos, já que a gente está aqui na casa do Tecmundo, né? Falar um pouco mais de tecnologia. Eu vi também uma coisa dentro da área de viagens, né? Também. E que me assustou, porque enquanto aqui a gente está falando de diversos canais, eu cheguei para pegar um voo lá por lá também, e que eu não tinha mais atendimento físico. Eu obrigatoriamente tinha que ir na maquininha para poder fazer o check-in. E não tinha atendimento daquela companhia aérea naquele aeroporto que eu tava, porque ela só ficava em Xangai. Tipo, ela recebia todos os voos de Xangai, né, ligando todas as cidades da China. Eu não tinha humano para conversar. Eu não tinha como fazer. Aí eu fiquei pensando como que seria se minha mãe estivesse ali, sabe? Como seriam as outras gerações. Eu acho que também isso vai, né, falando um pouquinho de um cenário de um mercado que já tá lá na frente, mas será que isso aconteceria aqui? Sim, sei lá, eu não ter um humano, será que o brasileiro aceitaria isso? Já tem, né? Na verdade... Em alguns casos sim. Você consegue chegar lá com tua maletinha lá. Eu acho muito... Mas você tem a opção do humano. Tem opção, né? Você tem opção, é verdade. Mas eu, por exemplo, eu curto muito a possibilidade de autoagendamento, por exemplo. Tem até totens de autoagendamento e que o próprio cliente vai lá e ele mesmo agenda no horário que ele quer, com quem que ele quer. Não tem que esperar falar com alguém, interagir com alguém. Então, tecnologia agiliza e facilita a comunicação. E eu acho que é super importante a gente ter esse crescimento desse tipo de tecnologia que possa nos auxiliar. Cada vez tem mais esses devices que acabam se acoplando, interagindo com o seu corpo e transmitindo informações, né? Informações médicas. Hoje em dia, os cardiologistas já estão receitando Apple Watch ou qualquer smartwatch que consegue captar se você está tendo uma arritmia cardíaca e já manda para o seu médico e ele já sabe o que está acontecendo. Então tem muita tecnologia que tá embarcada aí no corpo humano que acaba assim detectando, por exemplo, monitorando diabetes, monitorando hipertensão. Então tem muita coisa que está vindo por aí e vai vir muito mais ainda, né? E nesse mesmo sentido do Apple Watch, eu vi um outro dispositivo também que era... Você vai fazer o exame cardíaco, mas é aquela coisa, né? Lady Murphy, na hora que você tá lá fazendo o exame, não tem arritmia X, nada acontece, né? De determinado tipo de tratamento ali, de arritmia cardíaca. E aí eles desenvolveram também um outro sistema que não te incomoda, que você pode usar, que parece que tem um outro que você tem que usar, que é desconfortável. Isso aí já tem um router sem fio. Agora tem um router sem fio. Isso, que você passa 2 dias, 3 dias com aquilo normalmente, muito e aí melhor. você pega a arritmia no momento que ela acontece, né? Você não tem que ficar ali no hospital. E aí entra questões de custo também, não tem 3 dias de hospital. De repente a pessoa ficou 1 mês acompanhando isso, né? Acompanhando a arritmia. E imagina se ela tivesse que ficar no hospital para acompanhar ou ter esse diagnóstico, né? Quanto tempo, quanto custo não seria? E só uma curiosidade, né, desse router, por exemplo, sem fio, ele não é só a comodidade, né? Ele tem uma inteligência artificial acoplada que ela já normatiza os traçados. Então, se tem alteração, ele já identifica, né? Então, tem e aí você consegue saber, aconteceu em determinado momento que eu fiz tal coisa, você começa a fazer correlação. Então, assim, tem, assim, é fascinante mesmo. Eu acho que, tá evoluindo assim, muito. Tá evoluindo muito. Eu acho que daqui, sei lá, 10 anos, a prática dos cuidados da saúde, ela realmente vai ser muito diferente. Você comentou do capacete lá, né, que você viu na China, mas, assim, hoje, os exames de ressonância magnética, tomografia, mamografia, eles têm muita inteligência já artificial embarcada. A gente tem lá no grupo tomografia de crânio, a gente faz no Brasil todo, né? Você faz em qualquer lugar do Brasil, tá tudo interligado nos nossos sistemas, né? De Pax e RIS. Uma inteligência artificial, ela lê as imagens que vão sendo capturadas e se tem uma alteração, porque no padrão você faz o exame e ele vai entrando numa fila lá para ser laudado por um médico. Essa inteligência, ela lê todas as imagens que estão sendo capturadas e ela joga esse exame Fura fila lá para cima, e com Resultado já crítico. um red flag, assim, é para olhar agora. E aí o médico Prioriza. olha,
prioriza, já faz assessoria, transfere para um hospital na eventualidade. Então, assim, isso tudo, assim, e está acontecendo muito rápido. Eu acho que, assim, esses cuidados com a saúde vão mudar. Agora, no outro ponto que você comentou, né, será que no futuro vai ser uma coisa, assim, sem esse contato, né, sem a interação do humano? Sim, eu posso estar sendo um pouco ingênuo, mas eu não acredito nesse cenário, pelo menos no setor de saúde. Né? Acho que a gente comentou aqui que tem uma necessidade de um cuidado, de uma atenção, e que, assim, a saúde, ela não é uma ciência exata, né? Você não consegue prever 100% das situações. Você sempre vai precisar de um olhar personalizado, para uma atenção específica. Acho que eu não vejo um cenário onde essa interação vai ser 100% digital ou automatizada. Obviamente, o que é mais simples vai ser totalmente automatizado. Você imagina um robô dando a notícia da morte de um parente seu? Tipo, nunca, né? Nunca. Não faz o mínimo sentido. Não tem como. Né? Eu acho que, assim, a gente tem ainda uma necessidade ali de um acolhimento, de uma atenção bem, bem diferenciada, assim. Então, vamos ver, né? Mas são cenas dos próximos capítulos. Pegando o gancho da inteligência artificial e até esses devices, os diagnósticos, por exemplo, na tomografia de tórax, que você pode visualizar nódulos pulmonares, esses nódulos podem ser benignos ou podem ser malignos, pode ser um tumor de pulmão, a inteligência artificial já consegue analisar esse nódulo pulmonar e mais ou menos predizer a probabilidade de ser um tumor e já direcionar esse paciente para um cuidado diferenciado para ser visualizado. A mesma coisa para mamografias também, que você consegue ter inteligência artificial e mais ou menos priorizar e falar, não, isso aqui a gente tem que realmente avisar, temos que ligar, tem que ter uma continuidade, não é só fazer um exame e esperar vir buscar, entendeu? Então tem muita coisa que a tecnologia e a acurácia dos exames, né, cada vez mais, ressonância de 3 Teslas faz coisas assim maravilhosas que estão substituindo até muita coisa, né? Então isso tem ajudado muito. A taxa de mortalidade, ou taxa de cura de câncer tem aumentado no Brasil e no mundo muito, graças à melhoria dos equipamentos na área de diagnóstico. Diagnósticos cada vez mais precisos, mais precoces e com taxas de cura cada vez maiores. Mas aí eu acho que talvez na hora do atendimento, né, com uma plataforma de atendimento associada a isso, junto à inteligência artificial, junto a gente, você pode até sugerir a forma de se dar um resultado de um exame para impactar da menor maneira, ou o melhor momento para você poder falar com essa pessoa, porque também, dependendo da pessoa, como a gente comentou ontem no nosso call, né, 5 minutos para alguém que está esperando o resultado de um exame é uma eternidade. É uma mãe que está do lado de fora esperando... Principalmente um exame crítico, né? Exatamente. E aí eu acho que plataformas de atendimento podem, inclusive, ajudar nesse sentido. Muito Sem importante. dúvida. Né? Acho que primeiro ponto, né? Assim, é muito legal ver 3 pessoas da vanguarda da saúde brasileira falando sobre inteligência artificial. Sai daqui muito feliz. Porque às vezes a gente fica no nosso mundinho de tecnologia, né, Igor? E a gente não vê o quão avançados vocês já estão. Então eu fico muito feliz com isso, da gente ser vanguardista mesmo aqui no Brasil e tá usando as melhores tecnologias aí do mundo, né? Inclusive desenvolvendo algumas delas, né? A gente estava falando sobre a questão do Sírio, né? Que tá uma força forte agora de educação, então muito legal ver isso. Agora, voltando à questão do atendimento, a IA, ela já consegue hoje ler todo o histórico do paciente, né? E sugerir uma resposta para atendente que seja contextualizada com a forma verbal, né, da cultura da empresa, que isso é muito importante, né? Uma coisa eu sou uma empresa muito formal que respondo de uma forma muito formal. Outra coisa, nós somos uma empresa um pouco mais descontraída que responde de uma forma mais descontraída. E existem momentos e momentos também, né? Uma coisa é eu falar de um exame muito crítico. Outra coisa é eu falar, você tá grávida, né? Então, a inteligência artificial ajuda nisso, sim, na hora do atendimento, né? Ela já sugere respostas automáticas que ajudam o atendente, né, o operador, a ter mais agilidade para fazer coisas que são para atender mais, ouvir mais os clientes, né? Isso é muito legal. Marino, fala um pouco mais dessa parte de educação e de pesquisa do Sírio, que eu acho que ela é muito forte também, né? Já que a gente está falando tanto aqui de tecnologia, de evolução e coisas que o Brasil tem feito também nesse sentido. A gente agora tem uma faculdade, né? Hoje já temos a primeira turma, já está a caminho já do 2º ano de enfermagem, nutrição e fisioterapia. E agora, esse ano, a gente vai ter a medicina.
né, tão sonhado curso de graduação de medicina. Acho que também é uma outra forma, né, de levar para a comunidade essa excelência no atendimento, falando sobre dar um ensino junto com a tecnologia, com profissionais, né, qualificados e de ponta. Acho que é um novo momento do Círio. A gente está muito feliz. Legal. Pessoal, a gente está caminhando para o final da nossa conversa aqui, mas tem mais algum último ponto que vocês gostariam de trazer? Algo que vocês pensaram, falaram, putz, pode ser legal conversar, pode ser legal abordar? Eu tenho um ponto. Vamos lá. Eu ia falar assim, acho que há um tempinho atrás a gente falou sobre algumas experiências específicas, né, em cada um dos 3 casos aqui. A gente, teoricamente, chama isso em Customer Experience de momento wow, né, o wow em inglês, né, que é justamente você encantar o teu cliente, trazer uma experiência acima da expectativa dele e aí ele vai falar, uau, que experiência magnífica. Contextualizando com o que a gente estava conversando sobre o início, né, esse paciente, esse colaborador, a partir do momento em que ele passa por uma experiência uau, né, ele fica encantado, ele fica fidelizado também conectando com as mudanças de pacientes, né, etc e tal. Então, você prover uma experiência para esse paciente, né, que seja acima das expectativas dele, vai fidelizar ele mais. Pode ter certeza que você sempre vai lembrar do buquê que a sua mãe recebeu, né? Assim como os outros pacientes que vocês citaram aqui, eles vão sempre lembrar. Qual que é o grande desafio aqui? É você identificar que existe um determinado momento e você padronizar essa experiência, né? Então você identifica que, poxa, para este momento específico eu posso gerar essa experiência e aí você prover essa experiência para todos os pacientes que estão naquele momento, né? Então, aí que a tecnologia ajuda, né? A massificar esses momentos e gerar cada vez mais experiência uau para pacientes, enfim, e colaboradores também. Posso? Claro. Lá a gente chama de experiências memoráveis, né? E também é um mantra, assim. A gente... Primeiro que... Obviamente, controla bastante o nível de satisfação, reclamações e tudo isso são metas dos colaboradores e desde a alta liderança até, né, aponta, mas elogios também são nossas metas, né, porque é importante olhar o que está dando errado, mas é importante também ressaltar o que dá certo, né, que eu acho que, né? E repetir. E um ponto que a gente implantou faz uns 7 ou 8 anos, assim, que eu acho interessante e é diferente. Eu tenho reuniões de performance semanal, né, com as minhas equipes para a gente acompanhar a performance da semana anterior, para ver como que funcionou. Todas as marcas precisam trazer um case memorável na abertura antes de apresentar o resultado, né? Porque assim, se em uma semana não teve um case memorável, temos um problema. Isso reforça essa questão da cultura, da gente lembrar de que é importante olhar números, resultados e tudo mais, mas nós estamos aqui por um outro propósito, né? Nós temos um propósito de atender bem o cliente, de cuidar do cliente, de estar ali para uma prestação de serviço de saúde. Então, acho que só queria, porque você comentou e aí eu e dá uma sensação de orgulho mesmo, de você trabalhar numa empresa, né? De pertencimento, exatamente. Eu vou praticar isso com a minha equipe também, muito legal, parabéns. Boa. Mais alguém? Eu, assim, até comentando, a gente chama de superar as expectativas, né? Mas uma coisa que a gente faz muito legal, que com certeza o Círio também faz, o Fleury ainda não conseguiu fazer porque não tem paciente, até tem internado, né? Quando tem pacientes graves, que ficam bastante tempo internado, quando tem alta, a gente faz o corredor das palmas. E esse corredor das palmas, você coloca toda a equipe que cuidou daquele paciente. Toda a equipe médico, todo mundo que participou da jornada do paciente, inclusive a menina da limpeza, da alimentação, todo mundo participa. E aí sempre tem um discurso, sempre tem alguma coisinha, porque a gente está fazendo transplante de coração, de pulmão, então esses casos dessas pessoas que ficaram próximas, né, no risco de morrer, e quando eles transplantam, que eles têm um nascimento novamente para uma nova vida, né, com mais qualidade de vida, com uma sobrevida maior, é uma emoção muito grande. Quando você vê eles, a família levando, e tem aquele corredor com todo mundo com palma, aí eu sempre vou nessas saídas aí, é muito legal. A gente sempre dá um presentinho, a gente tem uma champanhe sem álcool só para tirar uma foto, para brindar,
Então é um Muito evento legal. que a gente... É um detalhezinho, mas que marca muito. Todos eles acabam voltando no hospital. Fidelizam tanto que eles acabam voltando. É a minha para mãe com o docinho agradecer. lá, ué. É a tua mãe, E tua mãe com o docinho. Uma coisa muito legal, né? Como é que nascem essas experiências memoráveis? Justamente através de um colaborador que teve a ideia lá na ponta, e aí ele faz, aí vai para uma reunião dessa, aí você, poxa, muito legal, vamos processualizar isso, vamos padronizar e oferecer essa experiência para todo mundo que está tendo alta, né? Assim que nascem essas E o experiências setor do hospital memoráveis. faz, os outros setores também querem fazer. A gente também apresenta na reunião de liderança esses momentos, a filmagens ou fotos dessas Muito altas, legal. né? Na alta do transplante cardíaco a gente tem uma almofadinha que é um coração. E do pulmão tem um pulmãozinho também. Então ele leva e guarda uma recordação do hospital, né? E só um ponto que eu acho que é importante quando a gente fala de experiência, a gente está falando de colaborador que entrega o valor para o cliente. Quando ele também passa por essa experiência de ser cuidado dentro de uma mesma instituição. Essa experiência é muito importante, porque a gente tem um programa que chama Cuidando de Quem Cuida, onde o colaborador é cuidado dentro da instituição. Então ele sente a cultura, esse calor humano, e quando ele é cuidado, ele transmite isso também para o nosso cliente. Acho que também é uma outra forma, né, de a gente transformar essas experiências e virar um ecossistema. Acho que é... Perfeito. Eu acho que o mais legal de tudo aqui é que a gente falou tanto de tecnologia, mas sempre volta pro humano, né? Sim. Tecnologia, serviço humano, tecnologia para poder entender melhor a cabeça das pessoas. Principalmente nesse segmento não tem muito como fugir, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Bom, se você gostou dessa conversa, eu adorei. Achei a conversa incrível, principalmente que a gente conseguiu trazer bastante desse mundo da tecnologia para a saúde aqui. A gente tá deixando junto do episódio, junto do vídeo, o link dos LinkedIns dos 4 aqui. Então, se vocês quiserem se conectar para trocar mais ideia, trocar mais experiência, entender um pouco mais, né, as boas práticas, como que eles estão fazendo, como a Patrícia deu um exemplo aqui, que virou exemplo já para a Zenvia, enfim, podem se conectar com o pessoal no LinkedIn. E eu agradeço demais a presença de todos vocês, o Michael Lima, que é diretor de vendas e experiência do cliente da Zenvia, a Marina Muto, superintendente de Customer Experience do Hospital Sírio-Libanês, a Patrícia Maeda, que é presidente de unidade de negócios B2C do Grupo Fleury, e o Fernando Sogaiar, que é diretor-geral do Hospital São Luís do Itaim da Redditor. Pessoal, foi um prazer, espero que vocês tenham curtido, e a gente volta em breve com mais um episódio aqui do The Briefcast. Valeu, pessoal! Obrigada. Obrigado. Obrigado.